Ok, vamos lá, mais uma aula do nosso curso de batismo, mais uma aula da classe de batismo. Eu vou iniciar liberando aqui para os irmãos entrarem. Seja bem-vindo, Jorge. Seja bem-vinda, Sofia. Seja bem-vindo, Gabriel. Seja bem-vinda, Sofia Pereira. Seja bem-vindo, Eiden. E tem mais gente chegando aí, tá bom? Isso. Antônio, seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo, meu querido Antônio Holanda. Já tem mais gente chegando aí. Isso. Tem mais um chegando. Seja bem-vinda, Luíse. Seja bem-vinda, Luíse. Tem mais gente chegando. Seja bem-vindo, Weiden. Tem mais uma chegando. Seja bem-vinda, outra Sofia. Isso. Tem mais gente chegando. Seja bem-vindo, Antônio. Deus abençoe a todos aí, gente. Ah, peraí. Eu vou admitir todos. Isso. Recebendo todos aí. Quem mais está para chegar? Deixa eu ver aqui. Ok. Tem mais dois aqui. Ainda estão entrando. Seja bem-vinda, Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. Seja bem-vindo. Todos aí que já estão chegando aos poucos na nossa aula, nossa classe de batismo. Isso, muito bom. Tem mais gente aqui chegando. O Antônio saiu, deve ter caído lá, entrou novamente. O Eiden está tentando entrar na sala. Olha só, deixa eu ver. Tá, então vamos lá, gente. Tá bom, pronto. Eu acho que está todo mundo aqui. Vamos começar fazendo. Espera aí só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Ok. Galeria, para, pá, pá. Isso. Ah, tem mais gente aqui chegando. Deixa eu ver aqui. Quem está chegando? A Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. Seja bem-vindo, Eiden. Eiden. Isso. Está todo mundo aí. À medida que a gente for fazendo a aula, eu vou observando aqui quem vai chegando. Tá bom? Vamos iniciar com uma oração. Quero agradecer a todos vocês, desde já, por mais uma vez estarem aqui na sala para a nossa aula de hoje. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai eterno, eu quero te dar graça por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Eu quero entregar, ó Deus, a vida dos teus filhos nas tuas mãos, te agradecer pela vida de cada um deles e pedir ao teu Espírito que continue nos iluminando, nos capacitando, e tu tens liberdade, Espírito Santo, de nessa hora, nessa classe, o Senhor poder falar aos nossos corações, revelar a tua vontade e a tua palavra nas nossas vidas para transmitir aos teus filhos. Tu tens liberdade nesta classe online, Espírito Santo, para falar conosco o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar hoje sobre igreja. O que é igreja? Se eu tivesse numa sala de aula aberta, eu perguntaria, até perguntaria para vocês, na sua opinião, o que é igreja? Antônio voltou aqui, vamos lá. Aceitamos aí novamente, Antônio. A palavra igreja, gente, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é aquele que se refere a todo grupo de salvos do mundo inteiro, inclusive os salvos
que já dormem no Senhor, que já partiram, né? Isto é igreja em todo o universo. O outro sentido da palavra igreja refere-se a um determinado grupo de cristãos de um certo lugar, a igreja de uma certa determinada localidade, ou que nós chamamos de igreja local. Uma observação muito importante que nós não podemos deixar passar desapercebidos é que é indispensável que o cristão participe, sendo ele igreja, tá? Ele participe assiduamente das atividades da igreja, tá bom? A palavra igreja, no seu sentido teológico, né, no termo igreja, ela quer dizer, no original grego, eclesia. Nós vamos ver isso mais adiante, e eu vou falar para vocês sobre a terminologia do grego eclesia, que também é a mesma coisa, que é a palavra igreja. Agora, um fato que é importante, mas muito importante observar, é porque quando vocês estão fazendo esse curso de batismo, vocês precisam entender que vocês estão assumindo um compromisso com Deus e um compromisso com a entidade, com a organização, com a igreja, né? E um dos requisitos indispensáveis para isso é que cada cristão ele participe de forma assídua das atividades da igreja. Romanos capítulo 10 diz a palavra de Deus o seguinte: Romanos, capítulo de número 10, verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 10, verso de número 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É fato de que você hoje tem capacidade, condição de ouvir, de assistir uma boa programação, um bom culto online, um culto ao vivo, um culto na internet gravado, culto da igreja tal, da igreja A, da igreja B, da igreja C, mas o seu compromisso é com a sua igreja local. E tendo esse compromisso, você tem que estar presente. Você tem que estar presente, porque a questão da forma online ou digital é uma mera questão de comodidade, facilidade para alcançar a pessoa quando ela não pode vir à igreja. Podendo vir à igreja, você tem o dever de estar presente para que assim você, de uma forma antropológica, né, da forma humana, você se associe, né, você tenha uma associação, você seja um ser sociável, você participa de um grupo de pessoas, você precisa estar ali presente. Hebreus capítulo 10, verso 10, também diz o seguinte: carta, né, aos Hebreus, capítulo de número 10. Vamos lá ver. Hebreus, capítulo de número 10, verso 24 em diante, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando, observe o texto de Hebreus, não deixando a nossa congregação, como é de costumes de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O escritor aos Hebreus ele é muito mais enfático quando ele diz que é de nossa responsabilidade estarmos reunidos, né, num determinado local, como igreja, porque ali nós vamos estar estimulando, né, auxiliando, incentivando, ajudando uns aos outros
ao amor e as boas obras, não deixando de lado a congregação, como alguns fazem. Então, o primordial de nós, o nosso primordial dever como cristão é estar na casa de Deus, tá bom? Tudo que se refere à igreja, nós vamos tentar abordar de uma forma bem clara para você. Uma delas é finanças. A igreja, como nós sabemos, é o corpo de Cristo na terra, portanto, ela é um organismo vivo e não uma mera organização. Por outro lado, é também uma organização, pois nada se faz nesse mundo sem organização. Lembre-se dessa palavra: organização. Vem da palavra organismo, está em movimento, é uma ação. Por quê? Porque Deus é um Deus organizado. O fato de estarmos juntos, unidos como igreja e sendo pessoas, é porque somos organizados. E Deus é um Deus organizado. Imagine você como seria, tá? Na sua empresa, como seria numa escola, como seria numa determinada entidade, ou vamos colocar aqui a palavra organização novamente, para apontar para um determinado grupo de pessoas, se esta organização não estivesse unida, não estivesse presente. Exemplo, eu faço parte da organização tal, mas eu estou aqui, fulano está acolá, Beltrano está bem longe. Então está tudo desorganizado, fora de lugar. Quando se refere à organização, precisamos estar juntos, presentes e unidos. E seus filhos, como disse aqui acima, se Deus é organizado, obviamente os filhos de Deus devem também ser organizados. A igreja é a organização que bem ah, faz a humanidade. Por quê? Porque é a organização que nos leva ou leva Cristo às pessoas. Segundo, prover alimento espiritual. Terceiro, promove crescimento espiritual. Para que tudo isso aconteça, já que estamos falando de finanças, é necessário que a igreja tenha um prédio próprio, ou um local onde a igreja possa se reunir. A igreja precisa de equipamentos, a igreja precisa de móveis, a igreja precisa de estrutura, e tudo isso é necessário dentro do corpo organizacional para que as pessoas se dediquem bem ao trabalho da obra de Deus. E tudo isso leva em conta a necessidade de situações e de recursos financeiros. Por isso, quando nós falamos de finanças, a maioria das vezes apontamos para o texto de Malaquias, capítulo 3, verso de número 10. Se estamos falando de deveres e cumprimentos, porque quando nós passamos a ser membros de uma organização, nós tanto temos direitos como membros desta organização, como também temos deveres. E dizimar é devolver, é o meu dever. Eu não gosto de usar a palavra obrigação, mas é um dever. Dever do quê? Dever de devolver a Deus. Não é pagar. Por que que eu não gosto de usar o termo pagar? Porque nunca teríamos condições de pagar pelo que Jesus fez por nós, pelo que Deus fez por nós. Porque o que já pertence a ele é dele. Agora, o dízimo é a 10ª parte do meu salário ou de qualquer outra renda fora do meu salário, e temos aí então o costume de entregar, de devolver, né, dar o dízimo ao Senhor, como está escrito na lei mosaica, né? Moisés escreveu isso. Está escrito na lei mosaica, ele determinando que deveríamos devolver como forma de gratidão a Deus, tá? Antes da lei de Moisés, havia isso? Sim, havia isso. Gênesis, capítulo 10, e tudo que nós estamos ensinando para os amados irmãos
a base é a palavra de Deus. Não é uma forma, não é um achismo, não é um ideal meu, não é algo que vem da minha mente, do meu pensamento, mas está na palavra de Deus. Gênesis capítulo 14, verso 20, diz o seguinte, olha, Gênesis capítulo 14, verso de número 20, diz assim a palavra de Deus. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. O texto de Gênesis capítulo 14 está falando de uma guerra, uma luta que Abraão teve, e Abraão, vencendo os seus inimigos, pegou os seus despojos, ou seja, pegou aquilo que os inimigos deles tinham, sendo ouro, sendo armas, sendo mantimento, e Abraão honrou a Deus, dando o dízimo de tudo. Isso em Gênesis 14. Agora, deixa eu ver se é o verso 28, ou se é o capítulo 28. É o capítulo 28 do mesmo livro de Gênesis, diz o seguinte, 28, 22. Olha só, Gênesis, capítulo 28, verso de número 22. Diz assim a palavra de Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Primeiro, Gênesis 14, 20, fala de Abraão, dando o dízimo de tudo. Agora, nós estamos falando de um outro patriarca, que é Jacó. Também Jacó disse, olha, de tudo quanto me deres, Senhor, eu entregarei o dízimo. Gente, aqui a gente tem vários textos, e aqui vocês têm a apostila. Quem não tiver a apostila, pode me pedir, eu vou passar para você o PDF. Inclusive, eu vou jogar de novo o PDF da apostila no grupo, para vocês terem esse material. Temos aqui vários textos, o texto de Levítico, capítulo 27, o texto de Números, capítulo 18, o texto de Amós, o texto de Malaquias e o texto de Lucas. Vamos ler aqui só o texto de Lucas, porque às vezes quando se fala de dízimo na Bíblia, as pessoas pensam que é de ordem a, do Antigo Testamento, veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento. Mas não, nós temos aí o texto de Lucas, capítulo 18, eu vou ler para vocês. Lucas, capítulo de número 18, verso 12. Lucas 18, verso 12. Olha o que a Bíblia diz lá no Novo Testamento. Olha só, Jesus aqui estava contando uma parábola. E na parábola, o homem estava dizendo o seguinte para Jesus: olha, Jesus, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, gente, dizimar e ofertar é muito mais do que uma obrigação. Na verdade, ninguém tem obrigação a nada disso. Você faz por amor e a Bíblia nos orienta, porque o dízimo é uma oferta. E aqui eu coloquei logo abaixo o seguinte para você entender. O dízimo, ele deve ser levado, deixa eu ler para você. O dízimo, eu vou dar um highlight aqui, ele deve ser levado ao altar para a consagração pelo próprio dizimista. É o que a gente faz na igreja. Quando na Bíblia as pessoas, a Bíblia diz uma passagem que Jesus ficava ao lado, estava a certa ocasião, ao lado do gasofilácio, ou seja, daquela caixa de onde as pessoas depositavam as suas ofertas, observando as pessoas ofertarem. E nós fazemos isso. Quando as pessoas trazem a sua oferta, o seu dízimo, sua oferta de gratidão a Deus, nós agradecemos a Deus e ungimos a sua vida de forma que você está oferecendo a Deus um sacrifício de louvor. Paulo diz que não é por necessidade, tá? E nem por qualquer outro sentimento, a não ser o sentimento de ser grato a Deus. Então, o dízimo deve ser levado no altar
para consagração pelo próprio dizimista. E não se deve reter nada do Senhor para dar tudo que o Senhor merece de forma clara e transparente. Então é isso. Você não é obrigado, você não é forçado, mas você entrega por amor e gratidão a Deus. E é uma atitude com prudência. Assim que a pessoa recebe, deve ser levado o seu dízimo à igreja o mais rápido possível para agradecer a Deus, conforme a palavra do Senhor, para sermos gratos e sermos abençoados. Isso é dízimo, tá? Oferta. Existem vários tipos de oferta na Bíblia, mas eu vou falar aqui de uma forma geral. Por exemplo, o que é ofertar? Ofertar é o ato de demonstração, é o ato de demonstrar amor e gratidão a Deus por todos os benefícios dados a nós, e isso agrada o Senhor. Davi disse certa vez o seguinte: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem dado. Então, oferta é um ato de demonstração, é uma demonstração de amor e gratidão. Então, você poderia perguntar, pastor, qual a diferença entre dízimo e oferta? Primeiro, o dízimo representa a proteção contra. Aí entra a questão agora bíblica e teológica, porque alguém poderia pensar, por que numa classe de batismo, por que numa classe de discipulado há necessidade de falar sobre dízimo oferta? Porque quando você é abençoado por Deus, ou quando você está num processo de vinculação para receber as bênçãos do Senhor, você precisa estar ciente do que você está fazendo. Tudo que nós fazemos para Deus é com base na sua palavra, sem ter nada obscuro e escondido. E da mesma forma, Deus quer revelar a você. Lembra que eu sempre digo aqui na igreja que tudo na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é regida por princípios. E o ato de dizimar e ofertar é um princípio bíblico, gente. E eu, se não ensinasse isso para você, eu estaria tolindo você de ser abençoado em uma área da sua vida. Por quê, pastor? Porque o dízimo, ele representa a proteção. Vou até dar um highlight aqui para ficar bem enfático. O dízimo representa a proteção, e nós vamos ler daqui a pouquinho, contra o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor que age e tenta. Não que age, porque quando você fecha uma brecha, ele não tem como entrar. Entenda isso. Se você aprender esse princípio, se você ensinar o seu filho, a sua filha esse princípio, pastor, então quer dizer que se eu dizimar e ofertar, eu nunca vou ter problema financeiro na vida. Claro que não é assim. Claro que não é assim. Porque para você ser bem-sucedido na vida, como existem princípios na palavra de Deus, existem outros princípios, outras regras que regem a sua vida, o seu caráter, a sua moral, a sua preparação, a sua educação, o seu entendimento. Mas quando você age com princípio de entendimento sobre dizimar e ofertar, você está fechando uma brecha numa área em sua vida, ou seja, você está fechando uma porta para que um desses, observe aqui, eu usei alguns nomes. Primeiro, cortador. Segundo, migrador. Terceiro, devorador. Quarto, destruidor. Esses nomes existem dois significados na Bíblia. Primeiro, o significado literal. Segundo, o significado espiritual. Cada um desses nomes, cortador, migrador, devorador e destruidor, são principados que agem na vida do ser humano tentando destruir ou tentando roubar as suas finanças.
Você já viu, já ouviu falar, você conhece alguém que já falou para você, rapaz, eu ganho tão bem, eu tenho um salário tão bom e parece que não me sobra nada, parece que é um saco furado? É porque um desses espíritos, dessas possessões, desses espíritos malignos, achou brecha em algum lugar na vida da pessoa e está atuando. Ou foi o cortador, ou foi o migrador, ou foi o devorador, ou foi o destruidor. E como é que eu faço para fechar essas portas? Fechar essas brechas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e conversamos algum tempo, e no final essa pessoa me puxou pelo ombro e falou: Pastor, e como é que eu faço para fechar essa porta? Como é que eu faço para fechar essa brecha? Lógico que eu estava conversando outro assunto com ele, mas eu peguei o exemplo dele para dizer para você que como é que você faz para fechar a porta para o cortador, migrador, devorador e destruidor? É você dizimando e ofertando ao Senhor. Porque está na Bíblia e nós vamos ver isso aqui, tá bom? As ofertas são instrumentos que Deus usa no milagre da multiplicação. Dízimo, observe, representa proteção contra esses espíritos, cortador, migrador, devorador, destruidor. Oferta são instrumentos que Deus usa. Aqui está o grande detalhe, gente. O grande detalhe que pessoas desconhecem. Ó, eu vou ser enfático porque isso aqui vale para a sua vida. Você vai ensinar para o seu filho, você vai ensinar para sua filha, e você que está fazendo classe de batismo, que ainda é novo, é um jovem, um adolescente, um pré-adolescente, você vai carregar isso com você. Por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Se nós ensinarmos a nossa geração os princípios bíblicos, eles vão sofrer menos, eles vão ter menos dificuldade, vão vencer o maligno com mais ferramentas, com mais armas, tá? Então, observe, dízimo representa a proteção contra espíritos cortadores, migradores, devoradores, destruidores. E o que é a oferta? A oferta são instrumentos que Deus usa no milagre da multiplicação. Você entendeu o que eu quis dizer? Ou seja, dízimo é para fechar uma porta para que o cortador não entre na minha despensa, não entre no meu celeiro, não entre na minha conta bancária, não entre no meu bolso, não entre no meu caixa, não entre no meu savings. Eu estou fechando essas portas, essas brechas para ele não entrar. Ele não vai entrar por causa do dízimo. Eu estou sendo fiel ao Senhor no dízimo, e agora, por conta da oferta, Deus então realizará o milagre. A oferta é o instrumento que Deus usa no milagre da multiplicação. Ah, pastor, será que não seria suficiente Deus só me abençoar no dízimo na oferta? No dízimo? Sim, é suficiente, porque Deus está fechando a porta. Agora, você quer a bênção da multiplicação na sua vida? Não olhe para o. Vamos aqui abrir um parênteses e dizer o seguinte: não olhe para o que eu estou falando, a pessoa eu, mas faça uma prova com Deus você. Entregue o Senhor o seu dízimo, Deus vai proteger, está protegendo a sua casa, as suas finanças, seu celeiro, a sua despensa, Deus está te protegendo. A proteção de Deus está no dízimo. Agora, quer ver o milagre da multiplicação? Comece a dar uma oferta, seja o que for. Coloque no seu coração, Senhor, e eu sempre digo, gente, coloque, dê nome à sua oferta. Dê nome à sua oferta. Eu estou querendo comprar um carro. Aí você pega uma oferta que está no seu coração, tá? Não tem valor, mas está no seu coração e está dizendo assim: Senhor, estou te dando esta oferta, ou de gratidão, ou estou te dando esta oferta porque, Senhor, eu quero comprar este carro, ou eu quero que o meu filho vá para a faculdade, para que o Senhor me abra essa porta. Sabe, faça uma prova com Deus, porque ofertas são instrumentos que Deus usa no milagre da multiplicação. É onde está o segredo em Deus de fazer multiplicar de forma que só Ele faz por conta da nossa fé. Tudo isso é com fé. Porque Jesus disse certa vez, sabe o seguinte? Que se porventura alguém te pedir a capa, dê a túnica.
Se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. A oferta é um sinônimo de você querer estar mais adiante. Se algo está para acontecer, faça algo mais. Sabe quando alguém vem te pedir um favor e diz para você assim: ah, fulano, eu estou precisando de. Ah, lá em casa eu estou sem água. Você tem como me dar ou me emprestar, ou me dar uma garrafa d'água? Aí você, de bom grado, faz o seguinte: não, não vou te dar uma garrafa, vou te dar 2 garrafas. Ah, não, eu não vou te dar uma garrafa d'água, eu vou te dar um fardo de água. Sabe, isso é tão gratificante para você que você vai ver que no mundo espiritual isso começa a gerar você um sentido de gratidão e aí Deus começa a te abençoar. Porque tem pessoas, deixa eu aqui contar para você um segredo no quesito de dar, de entregar. Tem pessoas que pensam que no mundo espiritual, que com Deus é um toma lá e dá cá. Não, eu vou dar isso aqui para Deus e Deus vai me dar isso aqui de volta. Não, é uma semente. Sabe quando você planta, uma árvore, uma fruta, uma flor, é uma semente. Você planta algo, parece insignificante, mas o resultado é muito maior do que a sua expectativa. Então, o meu conselho é: plante uma semente, não na expectativa de receber em troca, porque no âmbito espiritual e no âmbito natural, você vai receber muito mais. Exemplo, a semente. Quando você planta uma semente, não vai crescer uma semente, vai crescer uma árvore, e dessa árvore vai ter vários. Olha só o sentido da semeadura. E dessa árvore vai nascer vários frutos, e desses frutos vai ter mais sementes, e dessas sementes você vai ter mais sementes para plantar. Então veja que é um ciclo que não para. Mas o que que você fez? Você não reteve a semente, você plantou a semente. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, ó, que a semente que plantamos, se a semente for boa, a colheita também será. Mas se a semente for má, se a semente for ruim, também a colheita será ruim. Por isso que eu sempre digo, gente, semente não se come, semente se planta. Vou dar um highlight aqui para você. Lembrando que no céu, Deus reconhece. Deus não reconhece moeda no céu, isso é fato. Deus não reconhece dólar. Ah, pastor, Deus não sabe o que é dólar? Sabe. Mas só que no céu, Deus não reconhece uma moeda humana como moeda, mas Deus no céu reconhece a nossa obediência. Não é uma moeda de troca, lembra que eu disse anteriormente? Mas é um gesto de fé. Por que que é um gesto de fé? Porque Paulo disse, gente, Bíblia, palavra de Deus. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, porque Deus ama quem dá com alegria. Lembra que eu disse para vocês sobre tipos de oferta? Vamos falar aqui rapidinho sobre alguns tipos de oferta para você entender. Primeira oferta, oferta de primícias. Isso aqui é bom, dá um highlight. Oferta de primícia é igual ou maior que o dízimo. Oferta de primícia é igual ou maior que o dízimo, representando o que de melhor nós podemos oferecer ao Senhor. E para ganhar tempo, eu estava observando que a gente está, às vezes, demorando em alguns aspectos, assuntos, por conta até dos textos. Mas eu vou deixar aqui para você os textos de Provérbios 3, 9 e 10 e Eclesiastes 5, 19. Leia depois em casa, tá bom? Isso é oferta de primícia. Segunda oferta, oferta de sacrifício. Eu quero lembrar novamente que foi Deus foi Deus que disse para o povo de Israel ofertar. Foi Deus que disse para o povo de Israel levantar um altar de oferta ao Senhor. Foi o próprio Jesus, lembre-se disso. Quando Jesus foi. Se você ler a Bíblia, depois eu vou procurar o texto para você. Mas se você ler na Bíblia, você vai ver que Jesus foi indagado por conta de pagar
os impostos, os seus impostos. E sabe o que acontecia? Jesus não tinha dinheiro. Jesus não tinha dinheiro, nem os seus apóstolos, muito menos, porque ele disse assim: ó, larga tudo. Em certa ocasião, Jesus disse assim: leve só o embornal e só a sandália, não sai por aí levando muita coisa, não, porque vocês vão receber. E Jesus diz: de graça dai e de graça receber, porque haverá uma troca. Vocês vão pregar a palavra e as pessoas vão ficar tão gratas pelo que elas estarão recebendo da parte de Deus através de vocês, que elas vão abençoar vocês, eles vão te dar comida, vão te dar bebida. Certa ocasião, Jesus estava à beira da praia com os discípulos e alguns dos cobradores de impostos indagaram ele: olha, você tem que pagar seus impostos. E Jesus falou: eu não tenho dinheiro. Pedro disse: Senhor, eu estou aqui desfavorecido, eu não tenho. Mas Jesus, sendo o Senhor, disse: Pedro, lança a mão da sua rede e pesca um peixe. Olha que milagre. Quando Jesus pesca o peixe, Pedro tira da boca do peixe uma moeda, uma dracma, e paga os impostos. Jesus não precisava pagar. Isso aqui é outro assunto, tá, gente? Mas deixa eu dizer para você, Jesus não precisava pagar impostos, porque pela lei dos profetas e pela lei do passado, dos reis e dos sacerdotes, isso aqui é uma história longa, mas vou tentar resumir para você. Jesus, sendo descendente de Davi, Davi deu uma ordem como rei que nenhum daqueles da sua descendência deveria pagar impostos. Então Jesus estava isento de impostos, ele não precisava pagar impostos. Mas Jesus disse assim: olha, arranca o peixe, pesca o peixe, porque na boca do peixe tem um dinheiro. Aí você vai lá e paga a minha parte e paga a sua também. Jesus cumpriu com a lei. Jesus cumpriu, tá? Oferta de sacrifício é uma oferta que verdadeiramente e como se tirasse um pedaço do crente. Parece, né? É quando uma pessoa dá uma oferta de um valor alto para a igreja, é como os cristãos da igreja primitiva que vendiam as suas propriedades. Preste atenção o que acontecia. Eu vou até ler esse texto com você. Na igreja primitiva, aonde os cristãos daquela época davam para a igreja esse tipo de oferta. Eles vendiam as suas posses, suas propriedades e entregavam para a igreja. E esse é um tipo de oferta. É feito com a motivação, você precisa estar motivado a isso, você não pode ser obrigado, porque tudo que você fizer é obrigado. Olha, grave isso, decore isso, memorize isso. Tudo que você fizer obrigado, não é que Deus não vai aceitar, mas o valor não tem significado. Porque Deus não quer a sua obrigação, Deus quer a sua devoção, Deus quer a sua espontaneidade, Deus quer a sua gratidão. Ah, eu estou tão grato a Deus que eu vou fazer isso, eu vou tomar essa e essa decisão. Então, essa oferta de sacrifício, ela é feita com motivação e fé. Precisa ter fé, precisa acreditar, porque sendo assim, resultará em bênçãos incalculáveis na vida do indivíduo, na vida da pessoa. Vamos ler aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso 32 e 35. Atos 4, verso 32, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32 e 35. Está aqui. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Dos que o quê? Criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Ninguém dizia: ó, essa casa é minha. Ninguém dizia isso. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Ou seja, vou dar um exemplo. Era comum todo mundo ter carro na igreja primitiva. Era comum todo. Estou dando um exemplo. Todo mundo ter uma casa na igreja primitiva. Era comum todo mundo ter a despensa farta e cheia na igreja primitiva. Por quê? Porque ninguém dizia que possuía
coisa alguma. E o verso 33 diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, ou seja, eles pregavam o evangelho da ressurreição de Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Gente, sobre a igreja havia uma graça abundante. Pense num tempo de abundante graça. O que que é graça? Nós aprendemos isso. Graça é um favor imerecível, ou seja, eu não mereço esta caneca, eu não mereço isso como presente, mas Deus está me dando como sinônimo de graça, ou seja, favor imerecível. Agora, observe o verso 34 de Atos capítulo 4. Diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Ponto. Agora o verso 35 e último. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Isso é oferta de sacrifício. Oferta para beneficiar o outro, beneficiar o próximo. Oferta de ajuda, oferta espontânea, oferta de coração. Então, são esses tipos de oferta que nós estamos vendo. E eu acho que é a última, não, tem mais uma, tá? Mais um tipo de oferta, ou dois. A próxima é a oferta alçada, preste atenção nisso. Oferta alçada. Pastor, por que o senhor está ensinando isso? Porque você precisa saber o que é oferta alçada. O que é uma oferta alçada? Oferta alçada, a palavra alçada vem do hebraico teruma, a palavra alçada é teruma, que quer dizer pesadas, altas, elevadas e produtivas. Estas são as ofertas alçadas. E a oferta alçada tem um objetivo específico. Êxodo 35, 21. Vou deixar você ler, depois você leia Êxodo 35, 21 e Levítico capítulo 7, 14. Tá? A própria Bíblia separa a oferta alçada de oferta voluntária. Existe uma outra tipo de oferta, usada no Velho Testamento, por exemplo, para a construção do templo. Oferta voluntária para a construção do templo. Ah, gente, estamos construindo o templo. Quem pode dar 10 sacos de cimento? Quem pode dar uma cadeira? Quem pode... São ofertas voluntárias para um propósito específico, nesse caso, para a construção do templo, tá bom? E no Novo Testamento fala também das ofertas voluntárias para suprir as necessidades dos discípulos, dos apóstolos. É uma oferta além do dízimo, que pode ser maior ou menor que o dízimo também. Pronto. Agora, deixa eu falar para você uma coisa importante. Esmolas. Por que que esmolas está aqui no nosso ponto de estudo, como parte do nosso estudo? Porque nós precisamos entender que o cristão ele não deve dar esmolas na igreja, porque Deus ele não aceita esmola. Tudo que não te produz, que não te gera sacrifício, tem um significado diferente para Deus, tá? Observe bem, eu gosto muito do exemplo de Caim e Abel. Por que que Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim? Os dois não estavam dando ofertas. Abel, ele era ah, um homem com um coração nas coisas de Deus. Caim já tinha o coração voltado para a maldade. Mas os dois ofertaram. E por que é que Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel? Porque a oferta de um era melhor do que a outra, apesar de que uma era um sacrifício de um animal e o outro era de verduras, de plantação, porque um era caçador e o outro era agricultor, mas os dois ofertaram. É porque o que estava no coração de Caim é que produziu a insignificância, o desdém, o desprezo
de ofertar. É a mesma coisa se eu ofertar por obrigação. Nunca oferte. Nunca oferte se você estiver sentindo obrigado. Nunca oferte se você estiver sentindo necessidade. Eu estou com uma necessidade nessa e nessa. Oferte como gratidão a Deus, com amor. E por que que Deus não aceita esmola? Porque ser dizimista fiel e um ofertante amoroso para a obra de Deus vai além do que pegar algo que está me sobejando ou algo que está até é, não me fazendo falta, no sentido de que, isso aqui está encostado aqui há muito tempo, eu não preciso disso mesmo, então eu vou dar. Esmola é isso. É algo que você não precisa, você olha assim, essa garrafa aqui, eu já bebi essa garrafa toda, eu não vou usar essa garrafa, vou jogar fora. Não, então ao invés de eu jogar fora, eu vou dar para Deus, eu vou ofertar. Isso é esmola. E Deus não aceita isso. Porque Deus olha o que está dentro do seu coração. Infelizmente, eu digo isso aqui com muito carinho, muito respeito. Qualquer pessoa que às vezes veio do catolicismo, que foi ensinada assim, tá? Eu digo isso com muito respeito, até porque as nossas aulas são gravadas, talvez amanhã ou depois alguém vai assistir e vai pensar, o pastor está criticando. Não, não estou criticando. Eu digo isso com muito respeito, em que infelizmente a, a esmola é uma prática da Igreja Católica e dentro do Espiritismo, tá? Porque é uma prática católica e espírita que não leva ninguém a Deus e à prosperidade. Mas isso não pode impedir de ajudar os necessitados. E aqui eu quero ser bem enfático, que é, se você vê um mendigo na rua, ou se você vê um pedinte na rua, alguém passando necessidade, não estou dizendo aqui que você não deve ajudá-lo, porque o sentido não é ajudar o necessitado. A esmola não é ajudar o necessitado, o mendigo, aquele que está pedindo lá o pedinte. Não, a esmola é entregar para Deus aquilo que já não presta, não serve nem para mim. Então, se não serve para mim, não serve para ninguém, tá? E infelizmente tornou-se uma prática dentro de outras religiões, não só o catolicismo, não só o espiritismo, mas outras religiões. Vou ajudar, coitadinho. Esse aqui é outro ponto importante. Deus não é coitadinho. E a pessoa às vezes olha para o mendigo, para o pedinte, e diz, ele é um coitadinho, vou dar lá. Quanto é que você dá para um coitadinho, um mendigo? Uma cora, $1. Então, não é assim que nós devemos tratar o ser humano, e não é assim que nós devemos tratar principalmente a Deus. Eu sempre digo, se eu vou num restaurante comer com a minha família, minha esposa, meus filhos, às vezes, eu fico constrangido de como ou de quanto eu deixo de gorjeta para o garçom, para a garçonete. Se eu sinto-me constrangido de quanto eu vou dar de gorjeta para um garçom, para uma garçonete, quanto mais para Deus. É isso que pesa no nosso coração. Alguém disse certa vez, talvez você não vai entender tanto na profundidade com que eu queira falar, mas alguém disse certa vez que a graça ela é mais leve do que a lei. A lei era pesada. Não, a graça, aliás, a lei é mais pesada do que a graça. Alguém disse, a lei é pesadíssima porque colocaram sobre eles um cargo, um fardo. Não. A graça, se formos observar por esse lado, a graça de Deus, ela se torna muito mais pesada se nós não fizermos, se nós não praticarmos com bom coração, com boa atitude e de bom grado. Porque aí nós estamos deixando de sair do que é graça, do que para muitos é uma liberdade, e caindo num jugo de algo que é muito mais pesado do que a liberdade que eu estou recebendo. Tá bom, gente? Então, observe isso, tá? Nada nos impede de ajudar os necessitados. Está lá em Atos capítulo 3, depois você leia. A melhor forma de ajudar o necessitado é canalizar suas ofertas através da igreja, que auxilia os domésticos na fé, pessoas que às vezes passam necessidade dentro da igreja, a igreja ajuda. O irmão às vezes está passando um problema, houve um acidente, ficou um tempo parado, está precisando. A igreja está aqui para ajudar, mobilizar de uma forma ou de outra para alcançar as pessoas, tá bom? Então essa é a forma.
Porque devemos, aqui eu coloquei alguns requisitos, nós estamos já chegando ao final, tá, gente? Porque devo ser dizimista e ofertante. Eu quero acabar esse ponto, porque é importante também, mas na semana que vem nós já vamos partir para outro assunto, que eu não quero segurar esse ponto para a semana que vem, tá bom? Porque devo ser dizimista e ofertante? Porque, primeiro, é obediência. Dízimo, oferta é obediência. Segundo, gratidão. Eu oferto por gratidão. Terceiro, respeito. Quarto, por amor. Quinto, para repreender, lembra? Cortador, migrador, devorador, destruidor. Sexto, para ajudar e sustentar a obra de Deus. E sétimo, mas não último, tem muito mais coisas, para receber as bênçãos de Deus, tá? Qual o objetivo dos dízimos e ofertas? Os dízimos e as ofertas é um método estabelecido por Deus, vou repetir, é um método estabelecido por Deus para manter o ministério e a igreja, né? Para manter o trabalho, funcionamento, a obra de Deus no geral. O dízimo e as ofertas também são usados na propagação do evangelho. Cada cristão deve ter o prazer em sustentar a obra de Deus com dízimos e ofertas. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar algo para você. Isso é um assunto para uma outra aula, talvez não para esse tipo de classe, mas uma outra aula, que são galardões. Guarde esta palavra, galardões. O que são galardões? Galardões são dádivas, são presentes, são recompensas, será uma forma de Deus gratificar cada cristão, cada crente que for salvo, que é salvo no Senhor Jesus, reconhecendo a morte e a ressurreição de Cristo. E quando chegar no céu, quando nós chegarmos no céu, vamos receber o que a Bíblia chama de galardões. O que são galardões? São presentes. Não se sabe o que é, mas Deus vai galardoar aqueles que operaram, que trabalharam, que fizeram a obra de Deus na terra com amor e com dedicação. Por isso que nós temos que servir a Deus. Ninguém faz, guarde isso, boas obras para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu realizo boas obras. Agora, um detalhe muito importante, que muita gente deixa passar desapercebido. O que é, pastor? Fala para mim. É que quando às vezes você ou oferta, dizima, ou faz alguma coisa em prol da obra de Deus, e não necessariamente, entenda isso, foi você que fez aquilo. Exemplo, para esse copo se realizar, para esse copo se formar, ser feito, você teve participação nesse copo, mas não foi você literalmente que o fez. Sabe quando você chegar no céu, Deus vai te premiar, Deus vai te dar um prêmio, um presente, um galardão, porque você fez parte da construção desse copo, mas não foi você quem fez. Exemplo, você está ajudando, e aí entra a questão de dizimar, de ofertar, em vários tipos de ofertas e dízimo, vários tipos de oferta que nós mencionamos hoje, e por conta desse tipo de oferta, você proporcionou que isso foi feito. Uma casa foi construída, alguém foi abençoado, uma alma aceitou Jesus, uma alma se converteu, uma alma foi liberta, uma alma foi curada, foi salva, foi transformada, e não foi o pastor que fez, mas porque você ajudou, porque você levou na igreja, porque você convidou, porque você investiu. Temos o trabalho de missão, o pastor foi para a África com os missionários, foi através da sua ajuda financeira. E quando você chegar no céu, imagine só, pense só, no inglês diria, guess what? Você vai ser abençoado. Você vai receber das mãos de Jesus um prêmio.
Exemplo, você está chegando no céu, aí Jesus vai, tá aqui meu filho para você, isso aqui é um presente para você. Você fala, mas Senhor, mas por que o Senhor está me dando isso? Aí Jesus vai falar, porque lembra que você ajudou a obra missionária? Você lembra que você fez o convite para o irmão, hoje é o irmão, para o fulano, para o ciclano, você levou a Maria na igreja, você ajudou a pregar o evangelho para ela, você foi canal de bênção na vida de várias pessoas. E hoje eu estou te parabenizando, eu estou te congratulando, eu estou te presenteando com isso, com este presente, com esse galardão, por conta daquilo que você fez. Isso é lindo, gente. É que às vezes nós não conseguimos imaginar, porque a nossa visão é terrena, é terrestre. Mas a Bíblia fala sobre isso, que nós temos que sempre estar dispostos a adorar a Deus. Tá bom, gente? Devemos contribuir com a nossa parte, que a igreja seja operante, o que eu acabei de falar, no mundo como igreja gloriosa. Como negligenciamos nossas obrigações como a noiva de Cristo? Se formos infiéis com a noiva de Cristo, como nos apresentaremos a Ele no dia da sua volta? Tá bom? Eu vou deixar esse assunto aqui para a semana que vem, tá bom? O 26, vou até dar um highlight aqui, para a gente falar sobre esse assunto na semana que vem. Tá bom? E semana que vem a gente se encontra no mesmo horário, se assim nos permitir o Senhor, se tudo ocorrer bem, né? Se nós não tivermos nenhuma dificuldade, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui, gente, para me voltar aqui na tela principal. Eu não sei como é que faz isso aqui. Tarará, tarará, tarará. Ah. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Vou deixar assim mesmo. Ah, já sei, é só fazer o stop share. Aí. Nós vamos encerrar agora e a gente volta na semana que vem, na segunda-feira que vem, o mesmo horário, 7 horas. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Olha, tá todo mundo aí, o Jorge, a Luísa, a Sofia Pereira, Sofia Wanderkoken, a Júlia, a Raquel, o Eiden, o Antônio, o Daniel Teixeira, tem mais algumas pessoas que estão escondidas por aí, né, que participaram da aula hoje. Não se esqueça, amanhã, terça-feira, é o nosso culto de ensino. Amanhã, nós vamos entrar dentro do tabernáculo de Moisés, que foi construído no deserto. Você não pode perder a aula de amanhã, terça-feira, no nosso culto de ensino. Vamos orar para agradecer a Deus. Querido Deus, eu quero te dar graça. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que vieram aqui nesta classe hoje e aprenderam da tua palavra. Nós nos despedimos e despeço de cada um deles com a paz, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, se com cada um deles, para todos sempre. Amém. Amém e graças a Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe a todos. Fique com Jesus e até amanhã. E também na próxima aula, se assim nos permitir o Senhor. Fique com Deus, gente. Tchau. Um abraço para vocês.